Oi, pessoal! Então, como eu já fiz algumas peças de malha, né? Fiz agora recentemente o baby doll, a camisola, e vou fazer outras também pra frente. Vou fazer calcinha, vou fazer vestido, então vou fazer várias peças com malha, tá? Vou começar a fazer várias coisinhas com malha. E aí eu resolvi mostrar pra vocês como costurar a malha na máquina doméstica, tá? O ideal é que ela seja costurada na overlock, claro, mas dá tranquilamente pra você costurar na máquina doméstica também. Ok? Então, eu peguei esse pedacinho de malha para mostrar para vocês. E aí, o que eu vou falar para vocês de importante? Uma coisa que eu considero uma das coisas mais importantes, né, é a agulha que você vai usar na máquina. Então, a agulha que você vai usar é essa aqui. Ela tem essa partezinha aqui dourada, tá? Daí, na malha, você vai usar a número 9 ou a número 11, tá? Olha, aqui atrás, se você olhar, tem falando aqui, ó, malha. Tá vendo? Essa agulha ela é apropriada para malha. Então, você tem que comprar essa aqui que tem essa partezinha dourada, tá? Número 9. A linha que você vai usar, o ideal é que seja a linha 100% poliéster, tá? E daí, gente, um cuidado que você tem que ter também quando você for passar a linha na máquina. Você tem que passar ela certinha, né? Em cada buraquinho. Já já eu vou mostrar pra vocês lá na máquina também, tá? Mas primeiro eu vou falar aqui. Então, você vai passar em cada buraquinho certinho. E o cuidado que você tem que ter quando você for passar a linha é de passar no tensor, tá? É muito importante que a linha esteja passada certinha no tensor. Quando a gente for pra máquina, eu vou mostrar pra vocês onde é o tensor, tá? Porque se você não passar direitinho lá no tensor, ela vai embolar, não vai dar certo a costura, tá? E outra coisa também que eu vou falar pra vocês é que pra colocar aqui na bobina, o ideal é que você use a linha de overlock, né? Que é uma linha que ela tem uma certa elasticidade, tá? Se você me perguntar, dá pra fazer com a linha normal, com essa linha normal aqui, colocar na bobina? Dá. Só que o que acontece? A probabilidade de ela quebrar é mais fácil, mas dá pra fazer. Eu já fiz roupas, já fiz coisas de malha, colocando essa linha normal na bobina, tá? Só que o ideal seria que você colocasse essa linha aqui, que é a linha de overlock, ok? E aí, pra colocar essa linha aqui na bobina, né, você vai dar algumas voltinhas aqui nela e vai lá na máquina pra colocar o restante dela na bobina, tá? Que eu vou já mostrar pra vocês. E outra coisa que não tá aqui, gente, que eu não achei, que o ideal é que vocês usem. Deixa eu ver se eu tenho aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, o ideal aqui. O ideal é que vocês usem um pé de máquina de plástico, tá? Porque ele desliza com mais facilidade. Esse aqui é de uma outra máquina que eu tinha. O meu pé de plástico da máquina que eu vou usar, eu não encontrei ele, tá? Então, eu vou usar o pé da máquina de ferro mesmo, tá? Dá pra você fazer com ele, mas o ideal é que você use o de plástico. Então, pessoal, aqui na máquina, como que eu vou fazer? A gente vai enrolar agora aqui ali na bobina, tá? Desculpa. Já passei algumas voltinhas aqui. Vou colocar ela aqui no local da bobina, ok? Não vou passar ela por aqui, tá? Pra colocar na bobina. Eu vou colocar com a mão mesmo, tá? Então, vou segurar aqui, ó, com a mão. E vou direcionando ela pra que ela vá certinho lá pra minha... Deixa eu ligar aqui a máquina. Pronto. E aí, eu vou direcionando ela pra que ela vá certinho lá, ó, bem devagarzinho. E aí, você vai direcionando pra que ela enrole em toda a bobina, tá? Pronto, pessoal, coloquei aqui a linha na bobina, tá? Importante quando você estiver colocando essa linha aqui na bobina, que você não estique ela, tá? Você deixa ela correr solto, ok? Aí você vem aqui, da forma que indicar na máquina, você vai colocar ela aqui na máquina, tá? E aí tá pronta aqui a nossa linha da bobina. Você vai pegar outra linha
e vai passar ela aqui por cima, tá? Na minha máquina, eu passo dessa forma. Venho aqui, tá? Passo aqui. É bem parecido em todas as máquinas mais modernas, né? Mas cada uma tem a sua particularidade. Mas na minha eu passo dessa forma. Aí aqui, ó, aqui é o tensor. Aqui por onde eu vou passar a minha linha agora é onde fica o tensor, tá? E aí você vem, passa por aqui e coloca aqui na agulha. Pronto. Aqui no tensor, né, o ideal é que você coloque aqui no número 4. A minha máquina, como ela já está um pouquinho desregulada, eu uso ela no número 5. Aqui você vai testando. Se você está costurando e está dando problema na linha, está embolando ela embaixo, você aumenta ou diminui para cá. Número 4, número 3, você está diminuindo a tensão. Quando você vem para esse lado, número 6, 7, você está aumentando, quer dizer, aumentando a tensão, você está apertando mais o ponto, tá? E aqui para cá, pro 3, 4, 3, 2, você está afrouxando o ponto, ok? Vou deixar aqui no 5, tá? A minha máquina, gente, aqui, essa que eu tenho, né? Ela tem um sistema que ela costura malha, tá? Então, esses pontos para baixo aqui são para costurar malha. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui no SS, vejo o ponto que eu quero. Tem aqui o ponto 29, que é um ponto que é bem parecido com o da overlock, tá? E aí, eu posso vir aqui, colocar ele no 29. Vou passar aqui para vocês verem como que vai ficar esse ponto, tá? Você põe o pezinho aqui, tudo ok, verifica, sempre você verifica os pontos, se tá tudo no local certo, coloca a agulha para dentro do tecido e costura. Pronto, eu tinha deixado ele no ponto pequeno, aqui ele ficou pequenininho, tá vendo? E aqui eu fiz ele maior, tá? E você faz no tamanho que quiser. Mas, como nem todas as máquinas têm esse ponto, né? Eu vou ensinar pra vocês a fazer simplesmente a costura na malha, tá? Vou pegar aqui a malha, ó, juntar aqui uma com a outra. Deixa eu só ajeitar essa aqui, que ela tá torta. Então, vou juntar, né? Costurar normal, juntar direito com direito aqui, tá? Vou colocar ela aqui na minha máquina e para costurar ela, eu vou usar o ponto zigue-zague, tá? Como que eu vou fazer? Vou colocar aqui no ponto zigue-zague, que é o 3, né? Verifico todos os botões, a tensão, está tudo certinho. Vou colocar aqui no ponto, o ponto do zigue-zague, eu vou colocar aqui no 3 também. E aqui, no tamanho do ponto, eu vou colocar no 1, tá? Aí venho aqui na minha máquina, coloco o pezinho aqui certinho, né? Na malha. E vou costurar. E você vê se ela tá. Então, você pode, antes de começar a costurar, você pode pegar um pedacinho de tecido qualquer e passar, né, a costura para ver se o ponto tá do jeito que você quer, tá? Daí você vai aqui, como eu tô usando o pezinho de ferro, né? Eu não achei o meu de plástico, o ideal é que você use de plástico. Mas como eu tô usando de ferro, então você vai ter que, se você usar o de ferro, você vai ter que dar uma ajudinha com a mão, empurrando um pouquinho o tecido, tá? Bem pouquinho, de leve, tá, gente? Não vai puxar muito não, é só um pouquinho pra ajudar o tecido aí, porque o de ferro ele dá uma travada no tecido, ele segura um pouco o tecido, tá? Pronto, fiz o ponto zigue-zague aqui e aí o meu tecido está costurado aqui do outro lado. Aqui tá o ponto zigue-zague, ok? Se você quiser fazer ele menor um pouquinho, você pode fazer também, mas eu acho que esse tamanho aqui é o ideal. E aqui, ó, você pode puxar ela, que ela vai ficar aquela costura normal mesmo de malha. Vai ficar costuradinho certinho, tá? Sem problema nenhum. E com o fio usando o fio de overlock, tá? Então é isso, gente, ó. Fica, né, perfeito. Não fica torta a costura nem nada.
E aqui vou fazer a barrinha pra vocês verem, ó. Vou dobrar ele aqui, o tecido, tá? E vou fazer a barrinha. Pra fazer a barrinha, o ideal é que você costure desse lado aqui, com o lado certinho pra cima. Mas pra você costurar aqui, você tem que marcar certinho ele aqui, fazer até uma, se for possível, fazer um alinhavo, né? Pra marcar bem direitinho onde vai ficar a parte de trás, porque aqui você não vê ó, a parte de trás, tá? Então, vou colocar aqui o pé da máquina, vou olhar aqui os pontos, tensão. Aqui eu vou costurar no maior ponto, geralmente quando eu faço a barra eu coloco no maior ponto, tá? Aqui vou deixar no 3 mesmo. Vou colocar, deixar aqui no 3. Aqui vou colocar no 2 para fazer o ponto normal, né? Vou colocar aqui no 2 para mim depois passar outra costurinha, para vocês verem como que fica duas costuras, tá? Venho aqui, coloco a agulha dentro do tecido e costuro. Então, pessoal, tinha acabado a minha bateria, mas eu passei, né, a costurinha aqui na barra, tá? A primeira costurinha. Falando dos pontos aqui que eu coloquei, porque não estava aparecendo, aqui eu deixei no 2, que é a costura normal. Aqui eu coloquei no 4, que é o ponto mais largo. E aqui eu deixei no 2. Aqui, esse aqui, quando você não está fazendo zigue-zague, ele dá a distância do pé do tecido da máquina. Se você colocar no 5, a agulha vai bem para o final do pé. Se você colocar no 0, a agulha vai bem para cá, ó, bem pertinho do final do tecido. Tá? Então aqui, esse botão, ele serve para... Se você não for fazer o zigue-zague, for costurar, ele serve para você mudar o tamanho, a largura do ponto, né? Do final do tecido para dentro. Se ele vai ser mais perto do final do tecido ou mais longe, tá? Então, aqui eu costurei, essa primeira costura eu fiz no 2, tá? Então, como eu quero fazer outra costura para ficar paralela a essa, para ficar com duas costuras, eu vou colocar no... Deixa eu ver aqui a distância que eu quero mandar a outra. Porque o pezinho, ele vai sempre ficar aqui, ó, retinho com o tecido, tá vendo? Ele sempre vai ficar aqui. Isso aqui ele vai te guiar para que a costura saia reta. Então, você coloca aqui, rente com o tecido, o pé, e vai seguindo rente com o tecido até chegar no final da costura, tá? Então, aqui, eu vou olhar aqui a distância que eu quero, ok? Vou puxar aqui minha linha. Eu vou colocar no 5, tá? Ainda é uma distância pequena, gente. Então, você pode colocar aqui na costura também, ó. Você pode colocar o pezinho rente com a costura que você fez. Esse pezinho aqui, ele vai te guiar. Ou aqui no final do tecido, ou onde você colocar. Então, aqui eu vou colocar na costura, tá? E vou colocar no 3, tá? Então, você vê a distância que você quer e faz com que... Aqui, quando você for costurar, ela fica na distância que você quer. E alguma coisa pra te guiar aqui, tá? Então, pronto. Vou colocar a agulha pra dentro do tecido e vou começar a costurar. Aqui, eu tô colocando o meu pezinho rente com essa outra costura que eu fiz, tá? Pronto. E aí, ele vai ficar... Não sei se tá dando pra ver aí na câmera. Deixa eu colocar aqui mais perto. Ó, ele ficou com duas costuras paralelas. Ficou um pouco distante, por isso que o ideal é que você sempre... Você sempre faça em algum pedacinho de tecido pra ver se tá do jeito que você quer, pra não correr o risco de estragar o tecido que você cortou, né? Então, poderia ser um pouquinho mais perto, mas aí depende do que você quer, tá? Não sei se, mas acho que tá dando pra ver. Tá aqui as duas costurinhas, uma paralela à outra. Aqui na barrinha do tecido, tá? Então, gente, é isso. Acho que deu pra aprender um pouquinho, né? Como costurar na malha com a máquina doméstica. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.